Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alec e você tá assistindo a mais um vídeo da tag Experiências Literárias. Hoje a gente tá aqui pra conversar então sobre o livro enviado no mês de junho pros assinantes da tag Inéditos, que é o Somos Todos Adultos Aqui, da Emma Straub. Caras, eu tô muito animado pra falar sobre esse livro, foi uma leitura que eu aproveitei bastante, achei um livro muito gostosinho e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre ele. Mas atenção, esse aqui é um vídeo de experiência pós-leitura, então se você ainda não leu o livro, não assista esse vídeo. Vai ler o livro, guarda pra depois, o vídeo vai continuar aqui. Aqui a gente vai comentar um monte de spoiler, vai ter um monte de revelações sobre a trama e coisas do tipo. Então, se você não gosta de spoiler, não assista. É uma experiência pós-leitura. Fechou? Enfim, hoje então a gente tá aqui pra conversar sobre esse livro, que eu gostei pra caramba, foi um livro que eu gostei muito. E eu não esperava apreciar tanto essa leitura quanto eu apreciei de fato. Aqui a gente vai conhecer então a história da família Strick. Eu preciso confessar pra vocês que durante o começo do livro eu fiquei bem perdido e eu não tava conseguindo me localizar ali muito bem, mas a revistinha desse mês tem meio que uma árvore genealógica, digamos assim, que apresenta ali separadamente cada um dos personagens, e aquilo ali ajudou um pouco a visualizar a imagem e saber quem é parente de quem é marido de quem é filha de quem. Mas no grosso é basicamente isso, a gente vai acompanhar a história dessa família. Aqui na sinopse fala que a gente vai acompanhar a história da matriarca da família, né, que é a Astrid. Mas eu vou dar uma discordada, essa aqui é uma história que todo mundo é igualmente importante. Seja o Elliot, seja a Porter, seja a Astrid, seja o Nick, seja até a própria Cissy, que é a mais nova dessa família. Essa foi uma leitura que eu aproveitei pra caramba, apesar de ter dado só 3 estrelas pra ela. Não foi um livro que mudou a minha vida, não foi um livro revolucionário, mas foi uma leitura muito proveitosa. Eu gosto de chamar esse tipo de livro aqui de entre livros, sabe? Quando você sai de uma leitura um pouco cabeça, ou então de um livro que te exauriu, um livro que te deixou cansado, um livro que exigiu mais tempo, você pega o livro desse aqui pra esparecer, sabe? Pra você poder se divertir e acompanhar ali uma história boazinha, bem gostosa. E eu acho que a palavra que melhor resume, que melhor define a minha experiência com esse livro é gostosa mesmo. Foi interessante acompanhar esses personagens, foi interessante acompanhar esse processo de descoberta pelo qual cada um deles está passando, seja mãe, seja filha, seja neta. Para quase todos eles, a história começa de um ponto meio que comum, né? Eles estão não completamente satisfeitos com a vida que estão vivendo, mas eles estão estabilizados. Seja financeiramente, seja na questão da personalidade, coisas do tipo. Isso muda mais pra Cissy, mas porque ela é uma criança, né? Ela tá crescendo. Mas enfim, todos eles estão passando por esse processo de descoberta, de aceitação. Nós somos seres humanos, caras. A gente é muito plural e, sei lá, 13 anos no caso da Cissy, ou quase 40 ou 30 no caso da Porter, não é o bastante pra gente se conhecer por completo. Então eles vão passar aqui por novas experiências, eles vão revisitar lugares do seu passado, que são lugares muitas das vezes de dor, mas principalmente pontos-chave da sua própria vida. No caso da Astrid, que eu acredito que seja a principal protagonista desse livro, ela vai revisitar ali diversas vezes um momento em que ela negou a possível homossexualidade do seu filho, né, do Elliot. Ela e a Bárbara basicamente vão ver o filho dela, né, o Elliot, meio que beijando um outro garoto. Não que ele de fato fosse homossexual, bissexual, LGBT em sua totalidade, mas ele, enfim, tava testando novas coisas e tendo novas experiências. E a partir daquele momento em que a Astrid meio que recrimina ele por causa disso, o Elliot cresce com isso na cabeça, sendo recriminado por isso, e aí a sua própria mãe se descobre LGBT, foi uma coisa assim que eu adorei acompanhar. Inclusive, tudo que gira em torno do Elliot pra mim foi bastante interessante ali depois mais do meio pro final do livro, porque no começo eu só achei ele um babaca, né? A forma como ele tratou a Astrid diversas vezes me fez torcer muito o nariz, me fez passar muita raiva mesmo, mas quando a coisa muda um pouco de ótica, a gente volta um pouco mais no passado, a gente consegue entender, não que justifique o que ele tá fazendo de forma alguma, mas a gente consegue entender um pouco mais da cabeça, da mente, de como funciona esse personagem. A Porter foi uma das personagens que eu mais gostei de acompanhar aqui também, mas por conta da personalidade dela. Gostei muito de acompanhar essa personagem, eu dava muita risada nos capítulos dela, principalmente com a relação dela com as cabras, o fato dela batizar as cabras e as cabras terem nome também, me arrancou umas risadas assim, eu li durante as minhas lives na Twitch, foi bem engraçado, o povo me via, tipo, rindo, dando gargalhada alta, assim, sabe? E foi realmente muito legal, eu gostei muito de acompanhar essa personagem. O Nick foi o cara mais zero à esquerda
esquerda dessa história, porque eu já tinha antipatizado com ele desde o começo do livro, por conta da relação dele com a Cissy, mas quando ele aparece e ele toma mais protagonismo também, eu não me importei muito com ele. Não sei se vocês tiveram dessa opinião também. O Nick, ele só vem na minha cabeça por conta da Porter, né? Por conta dos outros irmãos dele, que, enfim, quando a gente vê esse trio aí, tudo fica muito mais legal e ele se torna um personagem interessante, mas ele sozinho mesmo, eu não dei muito por ele, não. Uma das temáticas que mais me pegaram mesmo é apresentada dentro desse livro aqui, no capítulo da Porter, que é o momento em que ela tá vivendo a vida dela e ela para pra olhar como o tempo tá passando. Meus inscritos, as pessoas que me acompanham no meu canal, devem saber que a questão do tempo, essa temática, né, tempo, mexe muito comigo. Eu tô passando por essa transição também de mudança de vida, digamos assim, e eu vendo os personagens que eu tô lendo ali, né, normalmente na minha fuga da realidade, passando por esse mesmo dilema que eu, foi um tanto quanto desesperador, confesso, mas também acalentou o meu coração, sabe? Porque não tem o que fazer, o tempo é o grande protagonista da história do universo, e ele vai passar, e ele vai fazer o que ele tiver que fazer, entende? Então tem um momento ali mais pro meio do livro que, inclusive, eu gostaria de saber os comentários de vocês, em que a Porter, olhando pra trás, ela vê como o tempo tá passando, como o relacionamento dela com os irmãos mudou, como eles, que antes eram tipo um megazord do amor, hoje em dia estão separados, e quando ela se encontra com eles, o que ela mais faz é se estressar, é bater boca, enfim. Eu gosto do relacionamento deles e eu gosto muito dessa temática que é explorada aqui também. Inclusive, bastante disso tem também meio que permeia ali os capítulos da Astrid, quando ela percebe que ela tá ficando velha, ela tá envelhecendo. A Bárbara foi atropelada e se fosse por questão de 5 metros, ela poderia ter sido atropelada no lugar da Bárbara e ter morrido. Eu achei, assim, incrível, incrível, incrível. A experiência de leitura desse livro foi muito boa. Eu li ele muito rápido, eu li em 2 dias, gente, porque eu realmente fiquei muito apegado a esses personagens. Agora, falando do alto do meu privilégio de um homem que ainda é LGBT, é cisgênero, eu gostei muito do tema, eu gostei muito da forma como eles trataram aqui a Robin. Mais pro meio do livro ali, então, a gente vai entender que a Robin se identifica como Robin, né, o August, enfim. Eu gostei muito da forma como ela tratou isso aqui, gostei muito da maneira didática em que essas coisas são expostas aqui. De vez em quando tem um momento meio palestrinha, sabe? Ela tentando explicar exatamente o que é, como se sente, que eu achei meio... não sei se precisava, mas foi de certa forma didático, educativo, sem ser didático e educativo 100% do tempo. Então esse é um ponto bem positivo. Eu gosto do fato como a Robin aqui, ela não é só a personagem trans, a menina que vai se descobrir trans no meio do livro. De forma alguma, ela tem ali seus 2 ou 3 capítulos sobre ela. Eu entendo o fato de não ter mais, até porque essa aqui é a história da família Strick, e ela não é um membro da família Strick, né? Mas eu gostei da forma como ela é apresentada, e ela é um personagem independente. Ela tem voz, ela tem um passado, ela tem uma família. Achei isso bem interessante. Sem contar que toda a questão do acampamento também é o lugar dos sonhos. Quem não gostaria de ir pra um lugar testar coisas e vidas e personalidades Incrível, sensacional, genial, adorei isso aqui. E pra encerrar, eu gostaria de deixar uma citação aqui, né, um trechinho, na verdade, que fala sobre a questão do tempo, sobre a passagem do tempo no livro. Nessa edição da tag aqui, ó, tá na página 225, pra quem quiser me acompanhar. Vai dizer o seguinte, olha só. As pessoas diziam que o passado e o futuro não existiam, mas existiam sim, só não ao mesmo tempo. O passado estava ali se você quisesse olhar. O único segredo era saber que o seu passado nunca era o mesmo 2 vezes, e o passado nunca era o mesmo para 2 pessoas. Todo mundo olhava as coisas pelos próprios olhos e a partir de cada coisinha que tinha acontecido antes de determinado momento. Até o presente era duvidoso. E é assim que eu encerro o meu vídeo. Mas era isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu tô aguardando muita opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Bora conversar sobre esse livro, que eu gostei pra caramba. Eu espero que a gente se veja muito em breve. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. E tchau, tchau.